Hoje estou em Angra dos Reis para conversar com a advogada Naira Kinaui, que atua com advocacia internacional e atende estrangeiros em diversas nacionalidades que desejam viver e regularizar ou organizar a sua vida no Brasil. Ao longo dessa conversa, vamos falar sobre escolhas de mudança, desafios reais de quem decide morar em outro país e o papel do direito nesses momentos de transição. Doutora Naira, qualquer estrangeiro pode obter residência no Brasil? Essa é uma pergunta muito comum e a resposta precisa ser clara do ponto de vista jurídico. Nem todo estrangeiro pode obter residência no Brasil de forma automática. A residência é um instituto jurídico que só existe quando há uma base legal expressa prevista na legislação migratória ou em um acordo internacional. Isso significa que o direito de residir no Brasil não nasce da vontade da pessoa, mas do enquadramento correto dentro da lei. Sem esse enquadramento, não existe residência válida. Legal. Então, outra pergunta. Então, entrar como turista já resolve a questão da residência? Não resolve. Visto a autorização de turismo permite apenas a permanência temporária com prazo determinado e a finalidade específica. A residência é algo completamente diferente. O problema é que muitas pessoas confundem a permanência com a residência, acreditando que o simples fato de estar no país gera algum tipo de direito automático. Juridicamente, isso não acontece. A permanência como turista não substitui nem antecipa a residência. Bom, legal saber. Mais uma pergunta. Muita gente fala da residência pelo Mercosul. O que é exatamente isso? A residência pelo Mercosul decorre de um acordo internacional firmado entre os países da região e a incorporação ao direito brasileiro. Ela foi criada para facilitar a mobilidade regional, mas isso não significa ausência de regras. Ela se aplica apenas a nacionais de países do Mercosul e associados e pressupõe o cumprimento de requisitos formais como documentação adequada, entrada regular no país e análise de antecedentes criminais. É um direito previsto em um acordo, mas que precisa ser corretamente exercido. Legal. Bora para mais uma pergunta do pessoal. Essa residência pelo Mercosul é permanente? Não. Essa residência é outra confusão frequente. A residência pelo Mercosul é concedida em regra, inicialmente como residência temporária, normalmente pelo prazo de 2 anos. Somente após esse período é que, desde que os requisitos legais continuem sendo atendidos, é possível solicitar a transformação em residência por prazo indeterminado, ou seja, não existe uma progressão jurídica em uma concessão definitiva e imediata. Ok. Mais uma pergunta que sempre chega para ela. E quem não é do Mercosul, não pode morar no Brasil? Pode sim, mas por outros fundamentos legais. Para estrangeiros que não são nacionais de países do Mercosul, a legislação brasileira prevê diferentes hipóteses de residência. O que muda é que essas hipóteses elas são mais específicas e dependem da situação concreta do estrangeiro. Não existe um caminho único, nenhuma solução padronizada. Excelente. Mais uma dúvida. Quais são essas outras hipóteses de residência? A legislação migratória brasileira, ela prevê a residência, por exemplo, por reunião familiar, por trabalho, por investimento, por estudos, razões humanitárias, aposentadoria ou renda própria, acordos internacionais específicos. Cada uma dessas hipóteses tem requisitos próprios, documentos específicos e consequência jurídica distinta. Por isso, não basta saber que elas existem, é preciso analisar qual delas juridicamente é viável para cada caso. Então vamos lá, mais uma pergunta. A pessoa pode escolher livremente qual residência pedir? Não. E essa é uma percepção bem equivocada. O direito migratório não se escolhe a base legal por preferência pessoal. A base legal decorre da realidade fática e documental do estrangeiro.
O papel da advocacia é justamente identificar qual é o caminho juridicamente possível e não adaptar a lei à vontade da pessoa. Bom saber disso tudo. Existem prazos para pedir essa residência depois de entrar no Brasil? Sim, e esse é um ponto extremamente relevante. O prazo depende da base legal utilizada. Em alguns casos, o pedido precisa ser feito ainda durante a estada regular como turista. Em outros, a legislação permite o requerimento a partir do Brasil, desde que a entrada tenha sido regular. Perder o prazo pode inviabilizar a estratégia escolhida. Mais uma pergunta que o pessoal faz. Antecedentes criminais impedem a residência? Antecedentes criminais não significa automaticamente o indeferimento, mas sempre são analisados. A administração avalia o tipo de delito, o tempo decorrido, a compatibilidade com a legislação migratória brasileira. Por isso é que esse ponto exige uma análise técnica cuidadosa antes de protocolar qualquer tipo de pedido. A residência no Brasil garante direito ao trabalho automático? Não. Em todos os casos, e esse é um ponto que precisa de muita atenção, algumas modalidades de residência já autorizam o exercício de atividade remunerada, enquanto outras têm finalidade específica e não permite o trabalho de imediato. Por isso, antes de qualquer tipo de planejamento profissional, é necessário verificar qual é a residência específica, se autoriza ou não o trabalho. Ignorar esse detalhe pode gerar irregularidade e atividade irregular gera consequências migratórias. Ok. A pessoa pode estudar no Brasil com qualquer tipo de residência? Nem toda residência tem a finalidade principal de estudo, mas a maioria permite que o estrangeiro estude no Brasil. Ainda assim, é importante entender a finalidade jurídica da autorização concedida. Há residências concedidas especificamente para estudo, com regras próprias, e outras em que o estudo é permitido como atividade acessória. A distinção influencia prazo, renovação e até futuras mudanças de status migratórios. Ok. Bom, bem esclarecedor. E se a residência for negada, a pessoa pode tentar novamente? Depende do motivo do indeferimento. Em alguns casos, é possível reapresentar o pedido com documentação corrigida ou com base legal diferente. Em outros casos, o indeferimento pode gerar impedimentos temporários ou exigir o cumprimento de prazos antes de um novo requerimento. Por isso, entender o motivo da negativa é fundamental para qualquer nova estratégia. Então vamos lá. Morar no Brasil com residência gera direito à nacionalidade brasileira? A residência e nacionalidade são distintos. São institutos jurídicos bem diferentes. A residência permite viver legalmente no país. Quanto à nacionalidade, ela envolve outro procedimento, com requisitos próprios, prazos e critérios definidos por lei. A residência pode ser um dos requisitos para a naturalização, mas não gera nacionalidade automaticamente. E este é um projeto jurídico de médio ou longo prazo. Qual é o maior risco para quem tenta resolver a residência sem orientação jurídica? Boa pergunta. O maior risco é tomar as decisões sem compreender as consequências jurídicas. Muitos erros não aparecem imediatamente, mas surgem no momento de se renovar o documento, de mudar a categoria ou mesmo de solicitar a nacionalidade. No direito migratório, erros costumam ter efeitos prolongados. Por isso, um planejamento jurídico não é excesso de proteção. Excelente. Então vamos lá para fechar. Qual é o papel da advocacia internacional nesse processo? Atendo a estrangeiros que desejam viver ou regularizar a permanência no Brasil. Meu trabalho é transformar escolhas complexas em caminho juridicamente possível, porque decisões importantes merecem ser conduzidos com responsabilidades. Quando o projeto é viver no Brasil, improviso não é opção. A advocacia internacional existe estrutura, decisões dentro da lei.
Perfeito. Então, quero agradecer a advogada Naira Quinal, especialista em Direito Internacional, por esse bate-papo aqui à beira-mar, nesse mar maravilhoso de Angra dos Reis. Até a próxima. Eu que agradeço.